Muito boa noite a todos e a todas, a todos que nos acompanham em casa através do Facebook e também aos nossos oradores convidados, desde já os cumprimento, que aceitaram estar presentes nesta iniciativa. Estivemos aqui só com uns pequenos problemas técnicos, mas já estamos em condições de estar no ar e participar abertamente com todos os que nos acompanham. A primeira nota é que vivemos um momento extremamente exigente e nesse sentido o PS Trofa também se adaptou a estas exigências pandémicas e com isso temos que nos adaptar às novas dinâmicas e tendências digitais para continuar a desenvolver a nossa atividade política, permitindo assim que os trofenses, em especial para a Trofa e sempre em prol dos trofenses. Hoje o tema que vamos abordar é um dossiê histórico, o Metro até à Trofa. A história deste dossiê é sebejamente conhecida por todos e resulta em cerca de 2 décadas de injustiças, atrasos no desenvolvimento do nosso território e também podemos dizê-lo de sucessivos falhanços para com os trofenses. E é com alguma satisfação que hoje, após muitos anos de avanço e recuos, temos aqui vários autarcas socialistas do Distrito do Porto, e em particular o nosso Presidente do Conselho Metropolitano do Porto, Eduardo Vítor Rodrigues, que poderá dar, e assim esperamos, boas notícias aos trofenses. Este debate contará igualmente com a presença do meu colega vereador na Câmara Municipal da Trofa, Miguel Tato Diogo, que é professor na Faculdade de Engenharia da Universidade de Porto e que nos dará conta, numa breve apresentação, do estudo, avaliação da procura potencial de eixo, da estratégia e compromissos da área metropolitana do Porto para os próximos anos, no que à expansão da linha do metro diz respeito. Temos também o eurodeputado e presidente da Federação Distrital do Porto, do Partido Socialista, Manuel Pizarro, que marca a presença neste debate precisamente para nos dar nota da intervenção decisiva do Partido Socialista ao longo destes anos de muita resiliência, tenacidade, em que os dirigentes, autarcas e principalmente todos os trofenses nunca desistiram do metro até à Trofa. Dar-vos nota que esta iniciativa será breve, terá um máximo de 45 a 50 minutos entre as apresentações, intervenções iniciais e, como é óbvio, um período final para um debate e respostas às questões que nos surjam. E por isso, sem tomar mais tempo, eu vou passar então a palavra ao Miguel Tato Diogo. Portanto, Tato Diogo, que tipo de estudo é que temos e o que é que esse mesmo estudo nos demonstra? Boa noite a todos. Tenho que partilhar aqui o ecrã para ir buscar a apresentação. Ora bem, Amadeu, este estudo é desenvolvido por 2 centros de investigação da Universidade do Porto, sediados na Faculdade de Engenharia e na Faculdade de Ciências, e de facto tem a ver com a avaliação da procura potencial dos eixos. Ele segue uma metodologia tradicional neste tipo de estudos. Há uma avaliação do existente, conforme este esquema que se pode ver aqui. Essa avaliação tem como base alguns critérios, como as validações médias diárias por estação, para dar uma ideia do funcionamento do sistema. É criado um modelo e, a partir do modelo, são avaliadas as linhas alternativas propostas. E é disso que vamos aqui falar. Atualmente, o metro do Porto tem 6 linhas, tem 7 concelhos que são servidos, 9.000 pessoas podem ser transportadas por hora e tem aqui um valor impressionante. Em 2019, 71,5 milhões de validações. Validações é o ato de validar, o próprio nome é validar a entrada em estação. E é de facto este um dos parâmetros que permite criar um modelo, entre outros, a procura, a população, os empregos, e a partir desta base e destas 6 linhas foi então proposto um conjunto de extensões, de linhas alternativas, que estão aqui listadas. São cerca de 11 extensões e mais 4 em exclusiva em Metrobus, e obviamente que a destacar dessas propostas a nossa linha, a extensão da linha C a partir do Ismael, que vai contar com 8 novas estações, Ribela, Muro, Serra, Bolgado, Pateiras, Senhora das Dores, Trofa e Paradela. Podemos ver o destaque no mapa da nossa extensão, a partir da linha C do Ismael da Trofa. Esta extensão
será mista, será híbrida e tem, de facto, a metro ligeiro, conhecido metro, e também o metrobus, ou em inglês esse Bus Rapid Transit, que não é mais do que um metro em pneus. Portanto, a diferença tem a ver depois com questões técnicas, da utilização dos corredores, mas não há... eu até trouxe para aqui uma ressalva do estudo em que vemos que a capacidade de passageiros hora é sensivelmente idêntica em termos de garantia da linha. E, portanto, é apenas uma questão técnica, na medida em que o conforto, a lotação mantém-se com a mesma qualidade. Aqui podemos ver um bocadinho em detalhe a sequência das estações, a partir daqui da parte de baixo do mapa do ISMAI, e depois temos aqui a estação de Ribela, mais ou menos junto ali do Sicope, para quem conhece esta área, a estação do Muro, depois aqui a estação da Serra, Bolgado, Pateiras é conhecido, Senhora das Dores e Trófimos aqui esta linha final junto a Paradela. Depois aqui também no Google Maps, se repararem nesta legenda, apenas alguns pormenores, é visto os chamados geradores de viagem, que são a média dos utentes diários que está previsto, porque, recordo, esta segunda parte do estudo é uma previsão daquilo que será a previsão do ponto de vista de utentes, de passageiros, não a previsão em termos de trajeto ou da localização das estações, não é? Portanto, essa parte está desenhada, projetada, garantida. Aqui está um bocadinho em pormenor a partir do Google Maps. Enfim, quem conhece facilmente localiza as estações aqui previstas. E aqui o estudo final com as variações estimadas. Há aqui um pormenor que é o transbordo, que tem a ver com as intermodalidades. Se há outro tipo de transporte que chega a cada uma das estações, mas que vemos aqui valores muito interessantes do ponto de vista dos valores das médias diárias, do número de passageiros ou de validações que vão utilizar as estações aqui projetadas. O que é de facto interessante do ponto de vista da coesão territorial, da mobilidade dos trofenses. E deixava aqui uma nota otimista, esta é a chegada do metro à estação da Trofa e de facto como enfim, é este lema positivo ao fim destas décadas, é agora que o metro chega à Trofa. Obrigado, Amadeu. Bem, muito obrigado, Tato. Obrigado. Julgo que o Amadeu está sem som. Amadeu, o teu microfone está desligado, Amadeu. Tem razão, estava a agradecer ao Miguel Tátiogo por esta explicação mais técnica, mas que foi breve, sucinta e terminou de forma brilhante com aquilo que os trofenses anseiam e é mesmo por isso que está aqui também o nosso Presidente do Conselho Metropolitano do Porto, o Eduardo Vítor Rodrigues, porque neste momento acaba por vestir um pouco o fato de decisor político com maior relevância neste desfecho. E a pergunta que se impõe hoje é se vamos ter meta até à Trofa, de que forma, quando e qual o investimento. Eu passava a palavra ao Eduardo Vítor Rodrigues sem mais demoras. Microfone. Obrigado. Obrigado ao Amadeu, parabéns à Conselhia da Trofa pela organização, um cumprimento especial ao Manuel Pizarro e ao Miguel Tátiogo e parabéns por esta associação entre a Federação e a Conselhia, porque eu acho que isto é um assunto da maior importância, mesmo que seja para dizer que, chegados a este ponto, o balanço que temos revela alguns momentos em que nem sempre as coisas correram bem e cá estamos para o assumir e para falar verdade e olhos nos olhos às pessoas. Agradeço o convite, embora seja muito exagerado dizer que eu terei o poder de decisão, mas tenho seguramente o poder de algum enquadramento e de dizer, no fundo, aquilo que eu julgo que as pessoas querem ouvir é a verdade. Eu permitia-me, se concordarem, eu permitia-me
eu permitia-me dar nota de um pequeno documento que preparei para, enfim, para poder partilhar convosco, dando a relevância devida a partir de algumas imagens que eu julgo que vale a pena mostrar. Se aqui conseguir, começava pelo seguinte. Nós começamos este projeto no arranque de 2017 com 2 pontos de partida. O primeiro ponto de partida era um conjunto de compromissos assumidos pelo governo, pelo país, na verdade, a propósito da Conferência de Paris, e que visava a descarbonização como meta, com dados muito objetivos e como meta para 2030. Esse processo, goste-se de dizer desta forma ou não, mas este processo não tem outro nome que não seja transporte público. Eu admito que haja uma vontade muito grande de olhar sempre a descarbonização com esta dimensão de múltiplas questões, a qualidade dos espaços verdes, o nosso próprio modo de vida. Hoje admito que olhamos para modelos suaves de transporte e, enfim, e é o que é, temos alterações de facto nos nossos comportamentos, mas eu julgo que ninguém se escandalizará se disser que, na verdade, não há alteração estrutural no nosso modelo de carbonização ou de descarbonização que não seja por uma alteração radical do modelo de transporte, sobretudo nas grandes áreas metropolitanas. É esse o debate que tem sido feito por essa Europa fora e é esse o debate que nos compete fazer em Portugal também. E foi a partir daí que se levantou, que se iniciou todo um processo que eu gostava de estar a partilhar, mas por alguma razão não partilharei, alguma razão técnica do facto de, pelos vistos, esta plataforma não se dar bem com o Macintosh, que é uma daquelas incompatibilidades aparentes, eu queria lembrar que foi nesta altura que nós começámos um processo que não é de facto um processo apenas de pensar o metro. Eu até diria, e gostava de o sistematizar de uma forma enfática, embora de uma forma enfática, eu até diria que o metro acaba por chegar já numa fase bem posterior de todo o debate que na área metropolitana do Porto se foi fazendo sobre os transportes, porque assumimos de facto esta temática como prioritária. Eu devo lembrar que talvez nenhum de nós, e eu incluo-me no nenhum de nós, apesar das funções que ocupo, nenhum de nós acreditaria em 2017 que tão rapidamente, pelo menos tão rapidamente, nós transformássemos de forma tão radical o modelo de bilhética, de tarifa, nas duas áreas metropolitanas. Era uma proposta, era até um compromisso assumido, mas sabíamos que ele era tão difícil que era um compromisso em que nos estávamos a envolver do ponto de vista do trabalho, mas tínhamos muita dificuldade, e nunca o fizemos, em objetivar o momento em que ele ia começar. E verdadeiramente hoje já vamos a caminho de comemorar o 2º ano de funcionamento do Passe Único Metropolitano, e no caso da área metropolitana do Porto vamos a caminho do 1º ano de funcionamento do Passe Família. Eu não acredito que seja possível mudar comportamentos apenas pela sensibilização. Eu julgo que uma parte dos nossos comportamentos mudam também pelo impacto na carteira, no orçamento familiar, e de facto isto significou para as populações, e sobretudo para as populações do primeiro anel periférico da cidade do Porto para o interior, significou poupanças muito significativas, muito fortes. Eu tenho exemplos em Vila Nova de Gaia de pessoas que, mais no interior do concelho,
pagavam 85, 90 euros mês de passe e passaram a pagar 30 euros de passe. Não houve nenhum aumento de salário que significasse esta redução, esta poupança, esta incorporação no salário das famílias. Também assumimos um segundo objetivo, que talvez também à altura eu não acredito que muitos assumissem como verídico, que foi o arranque da concessão do contrato, para o contrato do concurso para a concessão de transporte público rodoviário. E isto é da maior importância e, do meu ponto de vista, faz sentido referir, porque isto entronca na própria proposta de metro. O metro em si mesmo não faz sentido se for visto isoladamente. O metro não é um adorno urbano, não é mobiliário urbano. O metro é parte de uma rede integrada e intermodal de transporte público. Não me adianta nada, e falo apenas do meu concelho, porque sobre a trofa falarei naquilo que posso falar apenas, não me intrometo no debate específico da trofa, mas falando do meu concelho, a mim não me interessa ter uma linha de metro na Avenida da República se depois não tiver nenhuma capacidade intermodal de fazer chegar passageiros de autocarro, de ferrovia, de bicicleta, whatever, à linha de metro. A linha de metro só faz sentido se nós conseguirmos, de alguma forma, garantir a intermodalidade, que é uma estratégia, um instrumento, um modelo, se quiserem, de gestão de transporte público, que nós defendemos desde o primeiro dia como condição absolutamente imprescindível para o objetivo a que nos propomos todos, e julgo que ninguém tem dúvidas que estamos de boa fé a tentar montar uma solução de transporte público absolutamente inovadora e europeia, como eu imagino que tenham acompanhado, que acreditem, porque também é preciso haver aqui uma parte de crença num projeto que não é feito de um decreto e que é feito de muito trabalho. Para além da intermodalidade, para além da bilhética, uma questão absolutamente determinante, pensar o território num modelo mais alargado. E eu gostava de dizer isto porque uma parte da credibilidade do modelo que nós estamos a apresentar decorre exatamente de nós podermos falar não do metro como o fim último das nossas medidas e a única das nossas medidas, mas a grande garantia que nós temos de credibilidade é olharmos para esta proposta como uma proposta que resulta de um trabalho integrado e, eu diria, multissetorial, embora dentro do setor dos transportes, mas com áreas diversificadas. E refiro-me à ferrovia. Nós, no âmbito do PNI, um debate que foi feito antes da pandemia e, portanto, antes sequer do governo ou da União Europeia criarem a bazuca e do governo de levantar os grandes projetos que avançam para a bazuca, antes mesmo disso, a área metropolitana do Porto definiu o comboio como a ferrovia, como uma estratégia absolutamente central para o nosso futuro coletivo. E escrevemos isso no PNI, propusemos isso no PNI, quer para os grandes investimentos europeus, na altura financiados num pacote específico para o efeito, quer para o quadro comunitário de apoio. E definimos dois grandes objetivos: uma linha a ferrovia de alta velocidade Porto-Lisboa, para evitar aquilo que toda a gente já percebeu que está a acontecer, que está a acontecer a construção da linha Lisboa-Madrid de alta velocidade, já está a acontecer, dissimulada de uma linha Sines-Madrid, que para já é só de mercadorias, mas que toda a gente sabe que a prazo terá passageiros e ponto final, e não pode acontecer à região ter uma ligação Lisboa-Madrid mais curta do que uma ligação Porto-Lisboa. E, portanto, nós assumimos isso numa altura em que não havia pandemia, em que não havia esse debate que hoje se faz da bazuca. Assumimos depois também no PNI, que foi altamente discutido um pouco por todo lado,
dentro da área metropolitana e fora da área metropolitana, com as demais CIMs da região, assumimos também a ligação Porto-Vigo. E assumimos-la numa perspectiva que nos parecia mais estratégica do ponto de vista das nossas relações com a Galiza, porque era absolutamente decisivo e continua a ser, quer para o aeroporto Francisco Sá Carneiro, quer para o nosso Porto de Leixões, o terminal de cruzeiros, ter uma ligação rápida a Vigo, porque eu acredito que isso vai significar um potenciar de ligações europeias e transeuropeias para o aeroporto de Sá Carneiro e, portanto, uma mais-valia para esta nossa região. E fizemos isso de uma forma muito séria, olhando naturalmente para o processo de transportes como um todo integrado. Só faz sentido olhar para esta questão se for numa lógica de integração. E depois, para terminar os exemplos e tratar da trofa e encurtar raciocínio, e depois fizemos nós próprios, em alguns domínios, cada um do seu ponto de vista das competências municipais, algumas opções. É verdade que tivemos alguns municípios a assumir alguns modos suaves de transporte. Eu dou apenas o exemplo do município do Porto ou do município de Gaia, porque o fizeram de forma mais ou menos integrada com as trotinetes e as bicicletas e as ciclovias, etc. No caso das trotinetes, até mesmo de uma forma integrada. Assumindo isso como o início de um processo. É um debate diferente, vale a pena um dia fazer este debate. Nós não podemos olhar para a Holanda e dizer, olha como eu gostava que fosse assim. O modelo é diferente, a realidade é outra, a orografia é outra. Mas assumimos este modelo de mobilidade suave, que é absolutamente determinante. E no caso concreto de Vila Nova de Gaia, para dar estes dois exemplos, assumimos dois modelos, ainda dentro desta priorização do transporte público. O primeiro modelo, um modelo que chamamos pomposamente MOB+, MOB de mobilidade, mais, com carrinhas financiadas pelo município, adquiridas pelas juntas de freguesia e em parceria com as juntas de freguesia a fazerem transporte porta a porta de pessoas isoladas, idosas, com dificuldades de mobilidade. E este porta a porta é o porta de casa à porta da farmácia, à porta do centro de saúde, depois o retorno, por marcação, um transporte que é quase um Uber social que criamos, já vai na nossa quarta, digamos, freguesia a usufruir deste modelo, e aquilo que é o balanço até agora ocorrido é muito interessante. E fizemos uma segunda aposta, que eu não vou esconder, que é uma aposta que nós assumimos de uma forma que eu chamaria de convicção e de dar exemplo. Convicção porque acredito mesmo naquilo que estamos a fazer. E de dar exemplo porque acredito que a melhor forma de sensibilizar para alguns modelos é testar esses modelos para que aqueles que não acreditem passem a verificar que eles são bons modelos. Em Vila Nova de Gaia está neste momento em fase final para consignação, aguardamos apenas por dias o visto do Tribunal de Contas, atendendo ao tempo que já lá está, aguardamos por dias o visto do Tribunal de Contas para a primeira linha BRT ou Metrobus que vai existir na área metropolitana do Porto e que vai ser a linha da 222, num modelo e numa reflexão que foi feita de uma forma muito clara, muito frontal, e que foi feita no sentido, cá está o meu famoso PowerPoint, e ele agora vai passar os slides rapidamente e, portanto, está a sistematizar aquilo que eu já fui dizendo. E se eu vir algum slide muito mais específico, eu pedirei para parar um minutinho e falarei sobre ele. O BRT que implementámos em Vila Nova de Gaia é um modelo que visa, ao mesmo tempo, de uma forma muito frontal, reconhecer que apesar, e digo isto sem nenhum tipo de ironia, apesar de termos, eu agora pedia exatamente para pararem aqui, apesar de termos em Vila Nova de Gaia, na 222, que é a Avenida Vasco da Gama que liga a Avenida República ao interior do concelho, de termos mais população que muitos concelhos do interior têm no seu todo,
é uma zona altamente povoada, densamente povoada. Apesar disso, nós reconhecemos que não tínhamos condições, sobretudo condições políticas e de coesão metropolitana, para ao mesmo tempo pedir uma linha que era evidente, que era absolutamente determinante, que é a ligação das Devesas ao Campo Alegre e que visa integrar a linha do comboio com a ligação urbana ao Porto, e ao mesmo tempo estar a pedir uma linha de metro para a 222, porque isso era absolutamente inviável nos equilíbrios metropolitanos e, portanto, apesar de termos população, de ser economicamente viável, assumimos a prioridade do Campo Alegre às Devesas e depois a Santo Ovídio, e na 222 avançamos com o projeto Metrobus. Este projeto Metrobus também servirá para nós virmos a demonstrar que é um modelo absolutamente atual, vantajoso, e que traz consequências muito idênticas às do metro, do ponto de vista do modelo de transporte, frequência, de preço, porque a bilhete que é a mesma, mas sobretudo do ponto de vista daquilo que é o fundamental investimento inicial, que em alguns casos não justifica metros sobre carril, mas pode justificar metros sobre pneus, com a faixa dedicada, com a faixa especificamente dedicada e, portanto, com grandes vantagens. Bom, e fizemos este trabalho somado àquele que foi o arranque da discussão para as novas opções de metro do Porto. E nesse arranque, a opção, e agora entrarei numa abordagem mais política e termino depois com 2 ou 3 slides muito rápidos, neste debate, porque aí sim já posso falar numa perspectiva daquilo que foi feito e do pensamento que foi tido pela área metropolitana e por mim próprio, nesse debate o ponto foi: vamos estudar tudo. Ponto número 1. Incluindo as linhas que no passado tinham sido já, assumidamente, linhas que se demonstravam inviáveis do ponto de vista económico ou financeiro. Porquê é que começámos com este ponto de partida? Porque me parecia absolutamente óbvio que se estudássemos tudo, 2 conclusões iríamos ter. Conclusão número 1. À data de hoje, os estudos seriam bem mais vantajosos do que tinham sido os estudos feitos quase uma década antes, em que não tínhamos passo único, em que o transporte não era tão frequentado como tem sido nos últimos tempos. Tinha havido, aliás, um desinvestimento dos transportes na altura do governo PSD, a Troika, e, portanto, parecia-me evidente que estudar tudo era uma forma de reincluir linhas perdidas ou que se dizia que eram injustificáveis do ponto de vista financeiro e discuti-las de novo. Em segundo lugar, estudar tudo significava ao mesmo tempo reconhecer que uma linha de metro não é apenas uma linha de metro. Uma linha de metro é também redesenho urbano, é também criação e recriação urbana. Sabemos que onde passa o metro, em muitos casos, se redesenhou a cidade envolvente, mas também sabemos que em muitos sítios onde passou o metro, criou-se uma nova atratividade para a localização de pessoas e, portanto, a linha de metro, mesmo podendo não ser rentável no imediato, fazia todo sentido ser estudada na perspectiva daquilo que pode ser o que o metro gera, mais do que percebermos que o metro só vai ou onde é capaz de gerar receita. O metro é ele próprio capaz de gerar cidade, de gerar melhoria do território e de gerar melhoria de condições de qualidade de vida. Bom, e também fizemos isto, devo dizer, numa perspectiva muito clara. Nós tínhamos noção, eu tinha bem noção dos valores que estavam em jogo. Nós tínhamos a expectativa de cerca de 860 milhões de euros para um investimento que, se contemplasse as linhas todas, teria 1,2 ou 1,3 mil milhões de euros. Ou seja, faltavam-nos cerca de 400 milhões de euros. Eu sei bem que quando nos metemos nesta aventura, entre aspas, de pedir o estudo de todas as linhas, estávamos a assumir, no fundo, um compromisso implícito. E esse compromisso tinha que ser complementado com a enorme disponibilidade que tínhamos para negociar o dinheiro que faltava. E na altura, lembro, não havia bazuca. Estávamos a falar de quadro comunitário. E, portanto, o que fizemos foi assumir os estudos e, como ponto de partida, assumir que estávamos a estudar não linhas para estratificar ou para abdicar, mas estávamos a estudar as linhas para demonstrar
que mesmo onde porventura pudesse não ser económica e financeiramente viável a construção de uma linha de metro, ela poderia fazer sentido pelo preenchimento do critério da descarbonização a que o país está obrigado e, portanto, pelo impacto que isso tem do ponto de vista ambiental, que também significa económico ou financeiro numa perspectiva mais alargada, e por aquilo que ele pode significar de cumprimento de compromissos políticos, que do meu ponto de vista também faz muito sentido que se assumam, e a ida do metro à Trofa é um compromisso político, e é um compromisso político que é tão forte que até já lesou a Trofa com a perda de modos de transporte que já teve no passado e que foram retirados em nome dessa famosa linha que nunca mais chegou. Portanto, este foi o modelo. Na altura, lembrar-se-ão, isto resultou num protocolo em Gondomar, assinado em Gondomar, que gerou alguma polémica, porque eu percebo, e começo por perceber, e não tenho dúvidas nenhumas, que quem está numa situação de promessa sucessiva possa ter dúvidas de achar que, mais uma vez, vai ser aqui um embrulho que vai acabar em nada. Bom, os resultados, o Miguel já apresentou. Aqui nós tínhamos uma exibição da rede proposta versus a rede atual no caderno de encargos do concurso da rodovia, que faço um parênteses para voltar atrás à rodovia. A Tânia fará o favor de ir passando agora os slides e eu peço-lhe que pare. Aqui é a mesma coisa, portanto, há uma melhoria de cerca de 10% na qualidade do serviço e na oferta de serviço de transporte público rodoviário, portanto, autocarros, a chegar à Trofa, portanto, isso está no caderno de encargos e é muito evidente, e continuaremos a ver os slides, porque eu, entretanto, cá está, a aposta na ferrovia, seguiremos, e, portanto, vendo os slides, entretanto, eu termino. A nossa ferrovia, a ferrovia suburbana. Ainda na última reunião da área metropolitana aprovámos o estudo para a rede da área metropolitana com acima do Tâmega Gay Sousa, portanto um trabalho que é muito mais alargado do que saber a linha de metro A ou B, é um estudo, é um trabalho muito mais integrado. A própria linha de Leixões, que tem sido altamente tratada nos debates políticos com alguns municípios, se for possível continuar, porque assim acabo rapidamente e não perco muito tempo. Há este mapa da área metropolitana e os dois seguintes que eu gostava de vos mostrar. O seguinte, se for possível. Este é ficticiamente, este eu gostava de parar. Este mapa é um mapa muito giro, porque significa que a área metropolitana está de facto a fazer o trabalho a vários níveis, mas não é a vários níveis com respostas iguais. Porque a linha azul que vocês têm é, olhando para Santo Vídeo, marcado ali em linha amarela, de Santo Vídeo para cima, é a linha em linha direta, em linha reta, a linha de metro até à zona mais longínqua a partir de Santo Vídeo. Se transplantarem esta linha em espelho para sul, significaria que se tivéssemos uma linha de metro de Santo Vídeo à Póvoa de Varzim, igual para sul, teríamos metro a chegar a Oliveira das Meias. E, portanto, isso não é viável, não é possível, mas é interessante e é importante que se perceba que para sul também é preciso transportes e para sul da área metropolitana, em nome da coesão, também é preciso respostas, e eu dava há bocadinho o exemplo do suburbano, da ferrovia suburbana, que em Paris é o RER, que faz todo sentido e que é um modelo altamente vantajoso. Se for possível passar os seguintes, sobre isto já falei, o conceito de rede de metro é o nosso objetivo, as nossas metas, a intermodalidade e a construção urbana, seguiremos. Para terminar, bom, isto é o estudo que o Miguel já apresentou, sobre ele já falou. É evidente que quando se olha para os mapas percebe-se que há uma densidade maior na zona central urbana, mas como eu disse, a começar no meu concelho, nós temos que perceber que a coesão metropolitana também se faz desenhando área metropolitana e indo a sítios onde no momento possa não ser imediatamente rentável fazer chegar o metro, mas possa significar, em vez de termos antenas, termos uma verdadeira rede de metro. Bom, e aqui temos
Eduardo Vitor, se me permite, porque a explicação já é mesmo muito, muito densa, eu não queria quebrar, mas há aqui uma questão que nós vamos vendo aqui nos comentários, muito pertinente, até o Manuel Pizarro também depois pode dar nota disso. As pessoas perguntam para quando o valor do investimento e também um bocadinho este histórico que se falou aqui. Eu tenho aqui alguns comentários. Isso. Pronto, se puder passar para responder a essa pergunta, porque os trofenses essencialmente estão aqui ansiosos a carregar nos comentários. Mas é muito importante. Queriam mesmo muito importante que todos nós saibamos que a linha de metro por si só não nos resolve os problemas e que há aqui uma solução muito mais integrada. E a linha de metro é parte dessa solução. Percebo a ansiedade, só peço mais 2 minutos. A Tânia vai passar rapidamente os slides e eu calo-me imediatamente. Estes vão passar muito rapidamente. Isto é o modelo Metrobus no Rio de Janeiro, que vamos implementar em Vila Nova de Gaia. Aparente, eu vou mostrar as imagens. A Tânia pode passar à vontade, muito rapidamente. Este é o modelo Metrobus, tão rapidamente não. Este é o modelo Metrobus em Salvador, Istambul. Istambul, uma das cidades mais complexas do ponto de vista de transportes. Se for possível passar o seguinte. Este é um modelo muito interessante que ainda está em projeto, mas é um modelo muito interessante de Metrobus em Jundiaí, que é no Brasil. De seguinte, copia muito bem o de Salvador, que também é muito idêntico, cá está. Modelos muito idênticos. Este é em Amiens. Portanto, aqui já estamos a falar da Europa, um modelo diferente, mas interessante. Isto é a Vila Nova de Gaia, isto é 222, em frente às oficinas municipais, é a imagem virtual daquilo que vai ser consignado, acredito eu, até o final do ano, para uma linha. Esta linha Bus é a linha Metrobus, que vai com a devida carruagem, entre aspas, significar o Metrobus, e acabo então com as respostas que são pedidas, com os últimos slides, é este o último slide. Acabo com as respostas. Bom, quanto custa e como? Quando? A partir de agora temos o estudo que consolida uma coisa muito evidente. Em condições económico-financeiras normais, a linha da trofa não teria viabilidade para ser construída. Ponto final. Por razões políticas impostas pela área metropolitana, e eu gostava de dizer isto de uma forma muito clara, é por razões políticas e porque entendemos que, apesar de não ser viável do ponto de vista económico ou financeiro, é viável do ponto de vista político e dos compromissos políticos e do ponto de vista ético na forma de fazer política e do ponto de vista daquilo que nós acreditamos que possa potenciar o futuro do Concelho da Trofa, a linha de metro está no pacote dos investimentos e vai incorporar, a partir do arranque do próximo ano, o conjunto de investimentos previstos para a Metro do Porto. Aqui se situa um dos eixos, podem ver o vosso eixo em concreto, permite-nos uma ligação na Maia, permite-nos uma ligação em Matosinhos, vai haver a ligação Campo Alegre, Santo Ovídio, e estamos a falar de um investimento global de 1,3, 1,4 mil milhões de euros para toda esta rede, a ser feito no espaço até 2030. E, portanto, o quando é muito simples, os estudos económicos, os estudos de procura estão feitos, importa agora arrancar para os projetos, porque o que existe são traçados, e isso vai começar a ser feito no próximo ano. Quanto vai custar 1,4 mil milhões? Eu julgo que falta responder a uma pergunta. É quanto é que nós temos desses 1,4 mil milhões? Temos 850 mil milhões. Então, como é possível dizer que vamos conseguir fazer tudo, se só temos 850 milhões para 1,4 mil milhões? Porque temos 850 milhões vindos do PNI, daquilo que vamos chamar tecnicamente o quadro comunitário e aquilo que alberga o quadro comunitário. Desses 850 milhões, já saíram 230 milhões, que foi a linha de metro Santo Ovídio de Vezas Campo Alegre, que passou direta para a Bazuca e que foi apresentada no dia 15 de outubro em Bruxelas pelo Governo.
Quer dizer, dos 450 que nos faltavam para os 1,3 mil milhões de euros, nós passámos a ter uma margem de 200 dada pela saída da segunda linha de Gaia para a bazuca. Faltam-nos 200 milhões. E aqui a questão é muito simples. Ninguém imagina que por 200 milhões até 2030 nós vamos deixar de ter a rede completa. E, portanto, muito claramente, a linha de metro está no desenho que vocês podem ver. Este desenho não é um desenho, desculpem a expressão, não é um desenho da treta, é um desenho do estudo, saído do estudo, com o compromisso de passarmos aos projetos e passarmos à discussão. Agora já não é do financiamento, é dos 200 milhões que nos faltam para fazer tudo. Há, para não criar falsas expectativas, apenas uma nota a dar. Referir aquilo que o Miguel disse há pouco. Há uma combinação entre metro e uma parte da linha, uma parte final da linha, Metrobus. Mas tal como acontece na 222 em Vila Nova de Gaia, a minha expectativa é que a importância do Metrobus no troço que está aí definido seja suficiente para daqui a algum tempo estarmos a tratar da transformação do Metrobus em metro com carril. Que é isso que faz sentido. Agora, o compromisso é assumido. Ele foi, aliás, reparem, para terminar, ele foi, aliás, noticiado, não foi por mim, nem foi por nenhum perigoso socialista. Ele foi noticiado pelo Presidente da Câmara da Maia. Porque, na verdade, a linha da Trofa é também uma linha muito importante para a Maia. E eu gostava de lembrar isto, porque nós não estamos aqui a vender promessas. Nós estamos aqui num momento em que ninguém mais nos perdoaria se vendêssemos promessas. Estamos a dizer, há dinheiro, o que falta havemos de obter muito facilmente, não tenho sobre isso dúvidas nenhumas, há projetos e há neste momento um dossiê integrado, aliás, o estudo foi apresentado e muito bem pelo Miguel, há um dossiê integrado onde a linha da Trofa passou a constar, não porque é económica e financeiramente viável, porque ainda não é, mas porque para além da economia e das finanças, na política também há ética, palavra e construção de cidade a partir dos meios de transporte como o Metro do Porto. E desculpem se me alonguei, mas este compromisso tinha que ficar claro e integrado numa política mais alargada de bilhética, porque senão também se não tivermos o passo único, não adianta nada ter metro se depois o passo custar muito caro, as pessoas não usam. Portanto, é uma medida verdadeiramente integrada numa panóplia de estratégias metropolitanas de transporte. Muito obrigado. Eduardo Vítor. Foi uma apresentação extensa, foram dados vários argumentos, mas eu para passar a palavra ao Manuel Pizarro, eu pegava exatamente naquilo que ele foi ouvindo ao longo dos últimos anos, em particular desde que é Presidente da Federação Distrital do Porto, dos dirigentes e autarcas do Partido Socialista, que era a questão de, eticamente, de repor uma justiça e que nós nunca iríamos desistir deste processo do metro até à Trofa. Já o tentámos e o histórico do Partido Socialista na Trofa e da Juventude Socialista, que até tivemos uma iniciativa no início desta década em que alguns elementos da Juventude Socialista usaram, na altura do governo do Partido Socialista, colocar uma faixa na Ponte Dom Luís e acabamos por terminar essa manhã, essa madrugada numa esquadra da polícia, porque nada nos moverá de lutar pela Trofa, pelo aquilo que acreditamos para a Trofa, e isso que eu passava a palavra ao Manuel Pizarro é qual foi o papel dos dirigentes distritais, qual foi o papel que o Partido Socialista também teve neste desfecho e sem mais demoras dar-te nota de que claro que estamos satisfeitos por esta apresentação do Eduardo Vítor, mas queremos também perceber aquele que foi o papel dos nossos autarcas e dos dirigentes da Federação. Bem, boa noite a todos, aos que estão neste debate e aos muitos que nos estão a acompanhar a partir de casa. Eu tenho estado atento à caixa de diálogo e acho que as pessoas merecem uma resposta, porque este debate tem sido muito participado e há um grande envolvimento que se vê que também tem uma componente emocional e eu fico contente com isso. Eu fico contente que as pessoas tenham apreço pela sua terra e queiram defender aquilo que acham que a sua terra tem direito. Eu devo dizer sobre isto porque a grande notícia deste debate é a notícia que o Eduardo Vítor, depois das explicações de natureza mais técnica do que Miguel Tato Diogo nos trouxeram. É que
vamos ter metro para a Trofa. Ao fim de 20 anos à espera, a decisão é a área metropolitana, dirigida pelo PS, vai colocar o metro da Trofa na prioridade da expansão da linha do metro. E como foi bem explicado, evidentemente que há procura, mas que as razões são mais do foro do compromisso político, da necessidade de estender o transporte público qualificado e de, com isso, ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas e diminuir a pegada de carbono, do que estritamente do ponto de vista económico-financeiro. Do ponto de vista económico-financeiro, talvez a decisão fosse para sempre adiada, ou fosse uma vez mais adiada, e também por isso é tão importante a decisão do governo do PS de passar para a área metropolitana o controle sobre o processo de expansão da metro do Porto. É que se não fosse a área metropolitana, eu não sei se a decisão era esta. A verdade é que a decisão é esta, também porque é a área metropolitana a decidir e a decidir de forma a otimizar, a melhorar a coesão metropolitana. Eu devo dizer a esse respeito que, do nosso ponto de vista, nós temos uma posição clara. O PS Porto, no seu conjunto distrito, incluindo naturalmente a Trofa, nunca desistiu do metro para a Trofa. Nunca desistimos desta luta. Não foi uma Câmara do PS, ou uma decisão do PS, que demoliu a ponte da Peça-Má em Lantemil, dando um sinal de que o metro era para abandonar, que já não havia nada a fazer. Não fomos nós que amoamos quando a área metropolitana foi fazer um acordo com o governo. Não, o PS esteve nesse acordo de boa fé. Nós não nos zangamos, nem amoamos, nem andámos a fazer campanha contra o acordo. Nós acreditávamos que era mesmo o dar poder à área metropolitana que ia fazer com que fosse possível que todos os municípios metropolitanos tivessem benefícios da decisão política. E eu estou muito seguro de que nós vamos assegurar a aprovação deste conjunto de linhas de expansão da metro do Porto, em simultâneo, incluindo nisso o metro para a Trofa. Eu faço um apelo a que nós desdramatizemos um tema, que eu sei que serve sempre para alguma exploração, que é o tema do metro sobre carris versus Metrobus. Eu acho que o Eduardo Vítor deu um grande contributo para esse debate. A Câmara de Gaia é ela própria que, numa linha de alta densidade populacional e de alta intensidade de utilização do transporte público, optou por construir o Metrobus a expensas da Câmara, na Estrada Nacional 122, que apanha Oliveira do Douro a Vintes e que liga essas terras muito povoadas e muito utilizadoras de transporte público ao centro de Vila Nova de Gaia, à linha da Avenida da República. Portanto, o que vai acontecer, enfim, o que está previsto acontecer na Trofa, é a extensão do modo ferroviário até ao Muro. E eu recordo que toda essa zona está completamente excluída da rede de transportes públicos qualificada, e portanto é muito importante para isso, do Esmaí até ao Muro em modo ferroviário, e depois do Muro até à Trofa, até à estação rodoferroviária da Trofa, num modo de Metrobus, utilizando a antiga linha de ferroviária, o canal da antiga linha ferroviária. Eu acho que esta solução é uma solução virtuosa, de custo razoável, que permite concretizar um compromisso. E eu devo dizer, como dirigente do PS, que eu tenho muito orgulho do que o PS tem feito pela Trofa. Podem fazer a campanha que quiserem contra, mas não há nenhuma obra pública importante a favor do povo da Trofa que não tenha uma marca de governação do PS. A estação ferroviária foi construída e inaugurada por um governo do PS. O Centro de Saúde em Santiago de Bolgado está em construção, graças a um governo do PS. A sua construção foi parada pelo governo do PSD-CDS. A variante N14 está em construção. 35 milhões de euros de investimento. Um governo do PS que arrancou com a construção. A reabilitação do posto territorial da GNR está em obra. Lá está, um governo do PS. E agora vai haver metro na Trofa, graças à governação metropolitana do PS, na área metropolitana do Porto e ao governo do PS. Eu acho que os trofenses têm muitas razões para reconhecer isso, e também devo dizer que os trofenses do PS não nos têm dado sossego.
os autarcas, os dirigentes do PS, não nos têm dado sossego e fazem bem, porque, pelos vistos, tinham razão. Porque se isto vai ser feito, é porque eles tinham razão, é porque os trofenses tinham razão em fazer esta reclamação. Isto vai ser feito, a decisão política vai ser tomada a muito curto prazo, ainda em 2020, está a acabar, o que quer dizer que haverá concursos para os projetos em 2021 e, previsivelmente, concursos para as obras em 2022. Enfim, eu também... Aqui há uma componente na contratação pública que permite sempre... Não podemos ser excessivamente otimistas, porque temos de falar a verdade às pessoas. Mas o que não há dúvida é que, tomada a decisão, avançado o concurso para o projeto e avançado o concurso para as obras, sim, a Trofa vai ter direito a transporte público qualificado, mas eu quero também, e quase terminando, chamar a atenção para isto que o Eduardo Vítor aqui nos disse. É que isto também exige este modelo do passe único, que é uma criação do PS. Do PS no governo e do PS na área metropolitana, porque o tema do custo depois também conta. A coisa encantadora do metro para a Trofa é que com 40 euros um cidadão da Trofa pode viajar 30 dias, na maior parte dos meses, em alguns meses 31 e pelo menos no mês por ano 28 dias, no metro, nos autocarros, em todos os transportes metropolitanos, pelo mesmo preço. No dia em que quiser vir de metro, vem de metro. No dia em que quiser vir de comboio, vem de comboio, porque lhe dá mais jeito de entrar por Campanhã em vez de entrar pelo outro lado, e faz isso tudo com o mesmo mandante, com o mesmo modelo tarifário. E isso é muito importante porque melhora a vida das pessoas, melhora a mobilidade das pessoas, diminui a pegada de carbono. É uma combinação muito virtuosa e eu quero aproveitar, enfim, para, agradecendo a participação do Eduardo Vítor, dar os meus parabéns a todos os trofenses e fazendo de forma particular nos vereadores socialistas na Câmara, do Miguel Tato Diogo, que, fazendo jus à sua posição de professor da Faculdade de Engenharia, que foi, aliás, a faculdade que produziu o estudo em que se baseiam estas escolhas da área metropolitana, aqui nos apresentou tão bem os dados, e é o nosso caro presidente da Comissão Conselhia da Trofa, o Amadeu Dias, que foi candidato a presidente da Câmara nas últimas eleições e que é nosso vereador. Quero-lhe dar os meus parabéns. Eu parabenizo todos os trofenses naqueles que nunca desistiram. E o Amadeu Dias nunca desistiu de ser trofense, mesmo quando isso às vezes foi difícil, e nunca desistiu de fazer uma intervenção com elevação em defesa da Trofa, e essa elevação vai ser agora seguramente reconhecida. Muito obrigado por este debate e muitos parabéns por esta iniciativa. Obrigado, Manuel Pizarro. Já é um costume os trofenses serem resilientes, serem persistentes, e isso dá frutos. Nós encaramos a Trofa com muita satisfação, muita paixão, e temos um compromisso sempre com os trofenses, e nunca abdicamos daquilo que achamos que é um direito nosso, e nunca baixamos a guarda. Nós somos reconhecidos nacionalmente pelo nosso bairrismo, pela nossa entreajuda, e isto demonstra-se um processo que se arrastou durante 20 anos, muitos avanços, muitos recuos, mas se houve alguém que esteve sempre do lado certo, pese embora muitas vezes até contra governos do Partido Socialista, a dizer não deixaremos cair esta bandeira, foi inequivocamente o Partido Socialista da Trofa, e cá está o resultado disso. Claro que vamos aguardar os próximos tempos para vermos isto concretizado, mas dar essa nota de agradecimento das palavras. E o Manuel Pizarro quer dar mais uma nota. Há uma ou duas pessoas que têm insistido num tema na caixa de diálogo do Facebook. Eu estou a acompanhar a vossa caixa de diálogo, e, portanto, que eu acho que tem que meter uma resposta agora, que é o tema que é o assunto do acesso das pessoas com deficiência às novas. Evidentemente que o acesso no Metrobus será asseguradamente da mesma qualidade que o acesso no metro sobre carril. Isso é um tema de concurso, é um tema técnico. Acho que é uma belíssima preocupação. O Eduardo Vítor também quer fazer um ponto sobre isso, porque esse é um ponto essencial. Mobilidade é para todos e, em primeiro lugar, para os que a têm de menos. Esses têm que ser compensados. Força, Eduardo Vítor, força. Apenas, e eu sei que se calhar assustam-se de eu levantar o dedo, pensam que eu vou falar mais tempo. Eu nem tinha reparado que o Manuel Pizarro me estava a alertar para o tempo. E peço desculpa se o suplantei para além daquilo que era expectável. Mas sobre a acessibilidade, que é uma questão fundamental, só quero dar uma resposta que é eminentemente técnica. É que enquanto Metrobus,
O modelo de acessibilidade é tal e qual igual ao modelo do metro tradicional, que é plataforma de paragem ao nível, à cota do autocarro, da plataforma do autocarro, e portanto não há cá rampas, nem elevadores elétricos, nem nada automático. O que há é uma plataforma de acesso de passageiros e todos entram de nível no metro. Portanto, não há qualquer desnível, sabendo que o autocarro está, como está o metro, acima do chão, da zona de circulação, mas a plataforma de acesso é uma plataforma sobrelevada que faz as pessoas entrarem em nível no autocarro. Essa questão está completamente salvaguardada, como está em todos os modelos de metro, e há 3 grandes modelos. Há o modelo da Volvo, há o modelo da Irizar, mas todos eles, a Toyota tem um modelo interessante, há o modelo da Mercedes, 3, 4, em todos eles o pressuposto é o Metrobus encosta na plataforma de acesso e a plataforma de acesso é desnivelada e, portanto, a entrada é em linha, ou em nível. Peço desculpa. Ok, muito obrigado. Eu vou só então passar rápido alguns comentários, algumas perguntas. Uma pergunta direcionada ao Eduardo Vítor Rodrigues: porquê o metro até à trofa em 2 modelos? Até o muro metro convencional e até o centro da trofa em Metrobus? Assim em 5 segundos. Porque é o modelo proposto pelo estudo. Aqui a nossa opção foi: o metro tem que ir à trofa, como tem que ir a outros sítios. Há duas ou 3 situações em ponta onde ainda não é possível levar o carril como um todo pelo volume de dinheiro que está em causa, mas é possível fazer um primeiro passo com o Metrobus e depois, portanto, no fundo temos a linha da trofa, eu diria, dividida mais ou menos a meio entre os 2 modelos num sistema misto, que eu acredito que possa ser um sistema que evolua. Agora, num modelo que me parece ser claramente um modelo vantajoso face àquilo que eram as expectativas que tínhamos em 2017, que era não ter nada, não? Certo, obrigado. Também temos muitas questões que já foram sempre à volta do mesmo. Para quando o lançamento do concurso da obra, o lançamento do concurso público da obra, e também quando é que se prevê o início da empreitada? Não há estimativa neste momento que possamos avançar? O Manuel Pizarro dirá isso melhor do que eu seguramente, mas como sabem, neste momento nós estamos a trabalhar com um avanço significativo. Normalmente nós temos financiamentos e começamos a trabalhar quando temos financiamentos. Nós neste momento estamos a fazer o trabalho de casa prévio aos próprios financiamentos. Como sabem, a própria bazuca ainda não foi sequer aprovada. Vai ser, se Deus quiser, e o homem também, vai ser aprovada até a final do mês. Portanto, e nós já estamos com os estudos de viabilidade resolvidos, com as opções políticas assumidas, e agora começar a fazer os projetos. Eu julgo que a melhor forma de começar a balizar isto é olhar para a linha rosa do Porto ou para a extensão da linha amarela, ver os prazos que tivemos em curso e perceber do que estamos a falar. Temos depois uma exigência, para a bazuca não pode passar 2026-27, para o PNI não pode passar 2030, portanto, não estamos a falar de uma coisa para as calendas, estamos a falar de um planeamento outorgado por Bruxelas, não é publicitado numa caixa de correio qualquer. Muito obrigado, Eduardo Vítor. E uma última, até porque falámos aqui de estados de humor e de elevação a fazer política, e temos aqui uma pergunta, tem uma introdução. Em outubro de 2015, Pedro Passos Coelho, numa ação de campanha na Trofa, em conjunto com o PSD Trofa e com o atual Presidente da Câmara da Trofa ao seu lado, afirmou que o metro para a Trofa não estava em cima da mesa e que são investimentos muito pesados neste tipo de infraestruturas. Foi esta a citação de Passos Coelho. O PSD Trofa foi conivente com estas afirmações e nos últimos anos decidiu, enquanto Executivo Municipal, avançar com ações contra o Governo. É urgente esclarecer, e o Eduardo Vítor Rodrigues poderá, a questão é dirigida a si, porque é o Presidente do Conselho Metropolitano, era urgente esclarecer qual é a verdadeira posição da Câmara Municipal da Trofa em relação à vinda do metro até à Trofa e não até ao muro. Envolvidos 5 anos, temos boas notícias em relação à chegada do metro à Trofa, será feita justiça em relação às reivindicações trofenses, assim como será possível diminuir a pegada carbónica do Conselho da Trofa, permitindo um descongestionamento também da Estrada Nacional da N14. Dito isto,
Qual é o motivo que levou, a pergunta é a mesma sempre, mas tem aqui uma finalidade diferente. Qual o motivo que levou a escolher 2 modelos diferentes do Meta até à trofa? Está respondido, mas no investimento a realizar contempla a reabilitação do canal da antiga linha, onde se inclui, por exemplo, as antigas estações de comboio? Eu tenho aqui a posição digamos, institucional, da qual não me vejo livre. Eu acho que a dimensão política foi vivida no terreno e vivida com ainda marcas, provavelmente, nas costas, das chicotadas que levou o Manuel Pizarro na altura do ponto de vista político. Se o Amadeu achar bem, percebendo que a questão possa ser institucionalmente mais comodamente dirigida para mim, e eu acho que é muito mais justo que seja o Manuel Pizarro a responder, aliás, a ambas as questões, porque ele o fará muito melhor do que eu. Claro, compreendo. Era mesmo porque estava lá no comentário, eu só direcionei, mas eu tenho a certeza que o Manuel Pizarro, até porque já o fez na sua intervenção, dará a resposta que este nosso cidadão deixou. Bem, eu acho que basta dizer o seguinte, quer dizer, vamos ver. A demonstração de que a Câmara da Trofa tinha desistido do metro é, essa campanha, esse vídeo do Dr. Passos Coelho, então Primeiro-Ministro, a dizer que não havia metro para a Trofa. Com a Câmara da Trofa a abanar as orelhas muito contente. A maioria do PSD na Câmara da Trofa, enfim, a aceitar o que o PSD lhes mandava. Eu sou responsável do PS. E sou vosso amigo, acho que sabem isso. Vocês também têm muitas razões para agradecer também a vossa solidariedade. Mas vocês nunca me deixariam dizer que não havia metro para a Trofa calados. E a abanarem a cabeça. Isso acho que não acontecia porque vocês não deixavam. Isso é uma certeza. Não havia hipótese. Segundo tema é que a Câmara alinhou objetivamente em dificultar o trajeto. A ideia de demolir a ponte da Pessamá em Lantemil é uma ideia de cedência, como quem diz, este canal é inviável. Aliás, vai ser necessário agora para haver metrobus, ou para haver metro, mas para haver qualquer meio de transporte, utilizando o canal, e também respondo parcialmente a essa pergunta, sim, o canal vai ser reabilitado, as estações vão ser reabilitadas, e até vai ter que ser feita uma nova ponte para reabilitar o canal, não há outro remédio, depois tem que ser feito assim, não há outra forma de fazer. E finalmente eu queria dizer que a forma como a Câmara da Trofa reagiu com agressividade incompreensível ao anúncio de que se ia fazer um acordo entre a área metropolitana e o governo para fazer um estudo sobre os eixos de possível expansão do metro do Porto. E a atitude da Câmara da Trofa, em vez de ficar contente, é zangar-se porque se vai fazer um estudo. Parece que estavam zangados porque às tantas podia acontecer se decidir que afinal se fazia o metro para a Trofa. Olha, foi o que foi decidido. Claro que é verdade, como o Eduardo Vitor explicou com muita correção, que as circunstâncias orçamentais se modificaram, que o facto de ser possível juntar uma belíssima opção política de pôr muito dinheiro no metro do Porto, de ser possível juntar mais recursos através do plano de bazuca, do plano de recuperação e resiliência, que criou uma nova circunstância, uma circunstância com mais força orçamental, mas a verdade é que se tudo isto dependesse da iniciativa da Câmara da Trofa, ficava para depois de tudo isto. E, portanto, felizmente que isso dependeu da liderança socialista na área metropolitana e não da Câmara da Trofa, porque senão eu acho que não havia não estávamos, ainda que quiséssemos fazê-lo, não estávamos em condições técnicas de tomar esta decisão. Muito obrigado, Manuel Pizarro. Eduardo Torres Rodrigues. Eu também estou atento, acho que aqui aos comentários, e há dois, e só esse é que eu me refiro àquilo que é possível já dizer de concreto. Há duas perguntas que são absolutamente decisivas, para além daquela das acessibilidades que já foi respondida, que eu já não consigo identificar quem as fez. Uma pergunta tem que ver com o concurso único sem fases. É, evidentemente, um concurso único sem fases. Portanto, não estamos aqui a falar de fazer metro aos bocadinhos. Portanto, sobre isso não há dúvidas. Quando se pensar numa linha, pensa-se numa linha integrada, mesmo que tenha duas componentes ou duas opções numa solução híbrida, e obviamente via dupla nas duas opções. Nós não vamos ter uma antena,
de transporte público. Nós vamos ter via dupla em ambas as opções, opção BTR e opção metro. Portanto, isso também tem que ficar claro, porque foi esse o pressuposto do próprio estudo. Nós não andamos a estudar soluções menorizantes, nós andamos a estudar a mesma solução do Campo Alegre ou da Boa Vista é estudada para a Trofa, é a mesma solução. Muito obrigado, Eduardo Vítor. Foram realmente questões também que entraram entretanto e eu ainda não tinha tomado nota, portanto agradeço esta atenção e acho que está tudo dito. Nós já vamos aqui quase 1h15, já passamos até aquilo que é o razoável neste modelo de iniciativa. Acho que a última nota, em particular também para o Miguel Tatiou, que fez aqui uma brilhante apresentação, que fez o trabalho mais técnico, a par do Eduardo Vítor Rodrigues, de presentear também com o estudo. Agradecer, evidentemente, e em dupla função, o Eduardo Vítor Rodrigues, pela coragem de afirmar este projeto, pela solidariedade enquanto Presidente de um Conselho Metropolitano que tem que olhar pela coesão territorial, pelo investimento, pela solidariedade e pelo desenvolvimento do território e não olhar a questiúnculas políticas, olhou sim àquilo que realmente era o desenvolvimento do nosso distrito e a Manuel Pizarro, como é óbvio, por todo o apoio, por ter que ouvir insistentemente os dirigentes da Trofa a dizer que não perdoaríamos se este oceano fosse avante, ou pelo menos que não houvesse essa vontade persistente da Federação em levar isto ao local próprio, e deixar uma nota aos trofenses, porque acima de qualquer decisor político, acima de qualquer dirigente autarca, os trofenses é que foram privados durante estas 2 décadas, os trofenses é que se viram estrangulados na sua mobilidade, os trofenses é que perderam competitividade em relação a outros territórios e faz justiça, repõe-se a justiça, finalmente se olhou para a questão da forma que ela tinha que ser olhada, com coragem, com firmeza, e os meus parabéns hoje são para os trofenses que nunca desistiram, os verdadeiros trofenses, como aqui se diz na Trofa muitas vezes, que não derrubaram pontes, que não desistiram, que não amoaram e que lutaram com perseverança para que esta decisão fosse consumada, e hoje temos boas notícias para dar a todos os trofenses e que seja também um bom pronúncio para o ano que se avizinha, aproveitar para desejar umas boas festas a todos e que o ano 2021 seja melhor, que este vírus, que esta pandemia rapidamente nos abandone, que muito agradecemos, para que possamos voltar a ter uma vida dentro da nova normalidade, mas uma vida mais social, em que haja mais comunidade e, acima de tudo, que haja mais trabalho profícuo, não só político, mas também no dia-a-dia das pessoas. Muito obrigado a todos e um bom 2021. Boa noite, muito obrigado. Boa noite. Boa noite, um abraço. Obrigado, boa noite.